Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marcele Belli, você já está acostumado a me ver aí todas as noites aqui no Facebook do Diário. Hoje, às 5h30, entramos em uma live especial para tirar todas as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Você tem dúvidas? Você não sabe o que fazer? Como que contagia? O que é o vírus? Por que algumas pessoas ficam mais graves do que as outras? Como é que funciona esse contágio? É a hora de você tirar todas as suas dúvidas. Nossa missão como comunicadores é traduzir todas essas informações aí super difíceis que a gente vem acompanhando por esses 2 meses da forma mais simples e fácil para você entender de uma vez por todas. Bem-vindo, esta é a minha casa e esse é mais um programa do Boletim do Coronavírus. Bom, eu tenho como convidado hoje um médico infectologista, o Dr. Carlos Quadros. Ele é do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, de Santo André. Nos bastidores, ele estava me explicando que ele cuida do pessoal da linha de frente. Ele é o responsável pela questão das EPIs. Então, ele vai poder contar para a gente também essa parte de bastidores, como é que está funcionando dentro dos hospitais, né? Vamos lá, doutor. Obrigada, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, então eu acho que assim, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, os especialistas já sabem o que sabem sobre o novo coronavírus? É um vírus de alto contágio, difícil de morrer, enfim, o que se sabe sobre esse vírus? Sim, a família de coronavírus é uma família de vírus conhecidos. Você tem 4 vírus que são vírus de resfriado comum, né? E você tem 3 vírus que são de doenças graves. A primeira, chamada SARS, foi um surto que houve também de origem na China em 2002, mas com alta letalidade, ele durou poucos meses. Depois tem a MERS, que é do Oriente Médio, foi transmitido através de contato com camelo, mais letal ainda, a mortalidade chega a 40%, 50%, então você tem surtos esporádicos desse vírus. E agora o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, que todo mundo já ouviu falar. Tá? Esse vírus apareceu aparentemente no final de 2019 na China e teve essa rápida disseminação para o mundo inteiro, causando o que a gente chama de pandemia. O senhor comentou da letalidade do vírus do camelo, né, que é mais alta que o da Covid, é isso? É muito mais alta, mas exatamente por ele ser tão letal, ele não consegue se propagar muito. O que o SARS-CoV-2 tem o lado bom é que ele não é tão letal assim, e o lado ruim é que ele é altamente transmissível. Então, mesmo tendo uma letalidade menor, alguma estimativa aí entre 0,5% e 1%, né, é o número que a gente imagina para a letalidade desse vírus se a gente conseguisse testar todo mundo, por exemplo, né? Mas quando você tem uma população muito grande, 0,5% a 1% da população é um número muito significativo, né? Então, a estimativa é que a letalidade do SARS-CoV-2 seja 10 vezes maior do que a do H1N1, por exemplo. Tá? Então, daí essa preocupação toda. E acho que o que todo mundo nota, mesmo não sendo especialista, é esse contágio muito rápido, que acaba também apavorando as pessoas, né? A gente fica, ai meu Deus, será que eu vou tocar aqui? Será que o vírus está vivo? Será que eu vou me infectar? E realmente é assim, não é exagerando, né? Tá funcionando assim mesmo. Está funcionando assim mesmo. A contagiosidade surpreendeu até os especialistas, né? A maior parte dos vírus respiratórios são transmissíveis por gotículas, né? Então, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, você elimina no ar uma série de gotículas, e nessas gotículas pode ter o vírus, e se você inalar essas gotículas, você acaba se infectando. Isso não é só para o SARS-CoV-2, isso é para o vírus da gripe, do resfriado e tantos outros que a gente está acostumado a ter contato, né? A diferença desse vírus é que parece que ele também se transmite por aerolização. Isso quer dizer que partículas muito, muito pequenas também seriam capazes de transmitir o vírus. E, além disso, essas gotículas acabam se depositando em objetos, nas superfícies, e ao tocar a superfície e levar a mão a olhos, nariz e boca, onde tem mucosa, né? A parte de dentro da boca, por exemplo, você acaba se contaminando também por contato.
então acaba a grande contagiosidade dele vem de ser possível transmitir por 3 vias diferentes, gotículas, aerossóis e contato. E contato. E ele dura muito tempo, independente do material, ele pode durar, né, por dias, é isso? Sim, os estudos mais recentes com relação a ele pode durar algumas horas em algumas superfícies, ele pode chegar a 24 horas em papelão, por exemplo, ele poderia chegar até 3 dias em plástico. Isso não quer dizer que o vírus esteja viável, então isso ainda é tema de muita controvérsia, de muita dúvida. Você encontra fragmento do vírus ali, porque esses testes, eles testam a presença do RNA do vírus, do genoma do vírus está ali. Então, é isso que está sendo testado. Se esse vírus está viável ou não, é uma outra conversa. Mas seguramente algumas horas ele dura sim. Olha só, quero dar boas-vindas aqui para Mar Praia Sol, a Sônia Denis, o Thay Araújo. Obrigada, façam a pergunta de vocês aí. E é engraçado, né, o vírus dura tanto, ele contagia tão rápido, mas ele, com água e sabão, ele é morto, né? Então, esse é a nossa arma contra ele principal, né, doutor? Com certeza. Se fala muito do álcool gel, e o álcool gel realmente é fantástico. O álcool destrói a parede do vírus, mas para esse vírus especificamente, o sabão também faz a mesma coisa. Como esse vírus tem uma capa de gordura, o sabão comum é capaz de destruir essa capa de gordura. Do mesmo jeito que a gente usa detergente para lavar um prato, por exemplo, engordurado. A gordura vai sair com detergente. Então, o vírus acaba estourando, a capa dele estoura e ele não é mais viável. Tá? Então, se você não tem álcool gel à disposição e tem água e sabão é perfeito para você eliminar o vírus. Olha, a gente estava falando sobre as pessoas que foram contaminadas com coronavírus no Brasil. Os dados de ontem ainda não saíram de hoje. São 23.473 pessoas que perderam a vida no Brasil e 374.878 casos confirmados. A gente conta em 2 meses, mas já tem notícias de que esse vírus estava circulando pelo país antes, né? Então, é pouco tempo, muita gente e também uma alta taxa de mortos, né? Não comparando aqueles outros que o senhor disse, mas as pessoas estão morrendo bastante por Covid-19. Me fala uma outra pergunta, doutor. Algumas pessoas simplesmente nem têm sintomas. Pode ter sido contaminada, nem sabe porque não sentiu nada, nem uma coriza, dor de cabeça, nada. E, por outro lado, tem pessoas que são internadas, precisam de respiradores e vão parar na UTI. Os médicos já sabem o porquê cada organismo reage de formas tão diferentes? Já se tem uma ideia, claro, né? Como você falou, na verdade, a maior parte das pessoas não vão sentir absolutamente nada, né? Então, os estudos iniciais vindos da China, eles colocaram com aproximadamente 80% das pessoas não terão nenhum sintoma, ou vai ter um sintoma muito leve, semelhante a um resfriado comum. Os 20% restantes vão precisar de hospital. Desses 20%, 5% vai precisar de UTI. Então, se você tem uma população muito grande, como a Grande São Paulo, por exemplo, esse 5% é um número bastante significativo. E aí cai naquilo que eu te falei. Desses 5% que vão para UTI, você vai ter uma mortalidade ainda de 0,5% a 1%. Tá? Quando a gente coloca os dados nacionais, você colocou ali 370 mil casos, 23 mil mortes, isso parece uma letalidade maior, porque a gente não está conseguindo testar todo mundo. Então, na verdade, o número de pessoas com coronavírus é muito maior do que esses 373 mil. Alguns especialistas imaginam para o Brasil 10 vezes mais. Então, a gente já estaria com 3 milhões e 700 mil, 4 milhões de casos, tá? E aí a letalidade vai ser muito menor. Aí você vai fazer o cálculo de 23 mil em cima de 3 milhões, tá? Então, isso vai jogar uma letalidade que é o que se espera desse vírus, por volta de 1%, né? O que seria uma letalidade relativamente baixa, mas para uma população grande como a nossa, você vai ter muitos casos, sim. Perfeito, muito bom. A gente falou sobre sintomas, né? Então, vamos repetir. Quais são os principais sintomas relatados por quem tem a Covid-19, doutor? Então, essa é uma outra questão, né? Todo mundo já ouviu falar dos sintomas respiratórios e eles são os principais. Então, principalmente, você vai ter tosse seca, você vai ter falta de ar, você vai ter febre.
Isso é comum a vários vírus respiratórios. A diferença é que esse vírus é capaz de provocar outros sintomas que não se esperava. Não sentir cheiro, por exemplo, é uma característica desse vírus, e atrapalhando o paladar também. Algumas pessoas relatam que não sentem o gosto da comida. Dor de cabeça é relativamente frequente. A coriza não é tão frequente, que é o nariz escorrendo, isso não é tão frequente como na gripe, por exemplo, mas é presente em crianças, muitas vezes, tá? E você tem sintomas fora do trato respiratório. Então, você pode ter diarreia, você pode ter problema cardíaco, você pode ter problema neurológico, problemas nos rins, falência dos rins, então, coágulos, né? Então, levando a acidente vascular cerebral, a derrame, a tromboses. Então, a capacidade desse vírus de causar danos, ela surpreendeu muito a classe médica, né? E você começa a ter sintomas exclusivamente do lado cardiovascular, sem sintomas respiratórios. Então, muitas vezes você nem desconfiava que aquele paciente tinha COVID e, na verdade, ele tinha COVID. Então, tem muita história de fake news, de que estariam inventando que aquele derrame era COVID, mas, na verdade, foi uma surpresa até para quem atendeu que aquele derrame era COVID, por exemplo. Foi até uma pergunta da Sônia Denis aqui. Tem pessoas que morrem de outras doenças e estão sendo enterrados como mortos por Covid-19. Eu acho que essa confusão é muito por causa dos sintomas mesmo. Cada um tem um sintoma diferente, né? Então, no caso, o senhor citou o AVC, por exemplo, até para os médicos, só com o exame mesmo que dá para comprovar que o vírus está lá, né? Essa pergunta foi muito boa, porque a gente escuta muito isso. E eu trabalho justamente no setor que faz notificação. Tá? Então, desses 2 hospitais que eu te falei, eu trabalho na área de notificação desses casos. E isso é extremamente complexo. É muito difícil você inventar um dado como esse. Isso é checado pelo município, pelo estado, pelo governo federal. A gente tem que preencher uma série de dados para cada paciente. Por exemplo, no Cristóvão da Gama, a gente tem 2 enfermeiras lá, todo o período da manhã, somente fazendo notificação. É extremamente trabalhoso. Elas ficam de plantão no final de semana para também fazer essa notificação. Então, eu acho muito pouco provável que existam casos que a pessoa vai inventar o diagnóstico de Covid. É muito mais fácil acontecer o contrário. Você deixar de passar um caso porque lá na ponta o médico não pediu o exame, não desconfiou que pudesse ser Covid e aquele caso acabou não sendo classificado como Covid. O contrário é pouco provável. Não só nos locais onde eu trabalho, mas eu tenho contato com muitos colegas, muitas enfermeiras que também trabalham com notificação, e a gente saberia se isso tivesse sido inventado em algum lugar. Essa denúncia já teria ocorrido entre os especialistas de que estariam causando isso daí. Então, é fake news, não é verdade que estejamos, aí eu me incluiria, inventando o diagnóstico de Covid onde não existe. E também, né, doutor, em 2 meses aí de pessoas chegando doentes o tempo todo, os médicos já estão entendendo melhor, né? Até por exames, já dá para entender melhor um pouco esses quadros, né? Com certeza, né? Do mesmo jeito que a população está alerta, a classe médica e também todos os profissionais de saúde, muitas vezes o alerta é passado por uma enfermeira, por um técnico de enfermagem, está todo mundo mais atento. Inicialmente, todo mundo esperava o clássico quadro respiratório, né? A gente ouviu muito isso no começo da pandemia. Só procure o hospital se você tiver falta de ar, se você tiver febre que passe de 3 dias. E agora a tendência é, se você não está sentindo bem, se você tem sintomas muito diferentes do que você está habituado, procure sim o hospital. E, inclusive, isso aproveito a oportunidade aqui para desmistificar uma coisa: os hospitais estão cheios, sim, é verdade, mas não no pronto-socorro. Houve uma queda drástica do movimento de pronto-socorro. Muita gente que procurava o pronto-socorro por problemas mais simples deixou de procurar. E os pronto-socorros, de um modo geral, estão vazios. E isso causa uma impressão na população de que se o pronto-socorro está vazio, o hospital está vazio e é mentira que existam casos. Não, na verdade, os casos estão para dentro do hospital. Os pronto-socorros estão vazios, ainda bem, e eles estão preparados para atender os pacientes com suspeita de Covid. Então, não hesite em procurar um hospital, tanto na suspeita com Covid, como as doenças que preocupam tanto, como o infarto, como trauma, como as outras coisas que te levam a procurar um hospital. Os hospitais têm triagem
Todos os hospitais que eu conheço, públicos e privados, têm triagem na porta para separar caso suspeito de Covid dos outros casos comuns, tá? Então, a pessoa não precisa ter um receio exagerado de que ele vai no hospital e vai pegar Covid, tá? E eu justamente trabalho na área de evitar ao máximo a mistura desses dois grupos, né? De suspeito de Covid e não Covid. Perfeito, excelente recado do doutor aí, porque às vezes uma dor aí pode ser uma infecção, enfim, é importante checar. Sim. Óbvio que qualquer dorzinha de cabeça não, mas todo mundo sabe quando não tá bem, né? A gente sente, então pode ir que tá tudo certo. A Priscila Gonçalves perguntou, pacientes que têm problemas no coração e pegam a Covid, podem sofrer um infarto por conta da doença? Não necessariamente um infarto por conta da doença. Claro, o próprio estresse da doença pode levar alguns pacientes a infarto, mas a característica da ação do vírus é uma miocardite, é uma inflamação do músculo cardíaco, que é um quadro também bastante grave, tá? Então, a ação direta do vírus é causando uma inflamação e não um infarto por si só, tá? Mas o processo infeccioso, isso não vale só para a COVID, também pode levar uma pessoa a infartar pelo estresse todo causado pela infecção. Perfeito. Como a gente disse, cada um reage de um jeito, cada organismo reage de um jeito, né? Então, por isso que cada médico tem o seu paciente, é muito importante. Uma das perguntas que mais fazem para a gente é o seguinte: eu peguei o coronavírus, fiquei naqueles 14 dias isolados, se esse protocolo ainda continua, e depois disso, eu posso me considerar uma pessoa recuperada, já posso entrar em contato com outras pessoas ou não? Como é que está funcionando o pós-Covid? A pergunta que todo mundo quer saber, né? Se isso te gera imunidade e se essa imunidade é boa o suficiente para nunca mais você ter Covid. Essa resposta a gente ainda não tem. É muito provável de que você tenha uma imunidade que dure pelo menos 2, 3 anos. Voltando àquele outro vírus que é muito parecido com esse, a primeira SARS. Isso já tem estudos. A imunidade contra essa primeira SARS dura 3 anos, tá? Depois de 3 anos, a pessoa poderia pegar a SARS de novo. Então, para a Covid-19, se estima algo parecido. É um vírus muito semelhante, tá? Então, o esperado é que a gente tenha uma imunidade por 2 a 3 anos. Com relação aos 14 dias, esses foram os trabalhos iniciais, sugerindo até 14 dias de transmissibilidade. Hoje, o número está muito mais próximo de 11, 12 dias, tá? Mas ainda se coloca 14 dias pela margem de segurança, né? Então, após 14 dias, a chance de você transmitir o vírus é muito menor. Isso não vale para paciente grave. Aquele paciente que foi para o hospital, que precisou de UTI, que teve uma pneumonia pelo vírus, parece que ele ainda consegue eliminar o vírus por 4 a 6 semanas, 1 mês e meio, tá? Então, para esse caso que o ouvinte colocou, que ela ficou em casa e esperou os 14 dias, ok, isso ainda vale esse protocolo. Para pacientes internados, a gente tem que testar de novo para saber se está negativo. Não é simplesmente, me recuperei, pronto, tem que fazer o teste de novo, tem que fazer acompanhamento de novo, né? Sim. E aquelas pessoas também que, depois a gente vai falar sobre os testes, vou fazer mais umas perguntas aqui das pessoas, é o seguinte, quem tem histórico de doença respiratória corre mais risco, e as pessoas precisam se conscientizar que existem doenças graves e tratamentos precisam continuar, qual a recomendação nesse sentido? Eu acho que ela fez a questão de acompanhamento médico em relação às outras doenças, né? Então, a primeira pergunta é sobre o sistema respiratório, se quem tem problema respiratório pode agravar, e a segunda é, mais uma vez, reforçar essa questão de, a gente não fala mais de pronto-socorro, mas, por exemplo, das consultas marcadas, cirurgias eletivas, como que você deve se comportar em relação a isso? Então, primeiro, a sintoma respiratório, né? Com relação a sintoma respiratório, se você tem um problema respiratório, claro que depende do problema respiratório, tá? Então, se você tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, muito comum em fumantes, isso aumenta muito o risco de você ter uma evolução ruim. A asma é um fator de risco, mas não é considerado um fator de risco tão importante assim, por exemplo, tá? Então, depende muito do problema respiratório que você tem. Vamos lembrar que o principal local de ação, apesar de eu ter citado vários, o principal local de ação do vírus é o pulmão, tá? É o trato respiratório que a gente chama de baixo. É ali que acontecem os problemas mais graves.
A maior parte dos pacientes que fazem, já também conhecido por todos, o exame de tomografia, é justamente para buscar no pulmão imagens que sugiram COVID, né? Então, se você já está com esse principal órgão de ataque do vírus comprometido, isso é um risco, sim. A outra pergunta que você me falou, Marcela? Sobre, além das dores para ir no pronto-socorro, as pessoas estão perguntando o que fazer com as consultas agendadas e as cirurgias eletivas, que não tem tanta gravidade. Sim. O primeiro momento foi um choque em todos os hospitais e se suspenderam as cirurgias eletivas até para você poder se adaptar, né? Muito hospital está aumentando, o Cristóvão da Gama é um exemplo, está aumentando a área para atendimento de Covid, né? Então, a gente começou com 10 leitos de UTI, por exemplo, e passou para 20 e depois para 30, né? Então, para você aumentar essas áreas, você tem que diminuir outras, né? E a gente conseguiu muito disso diminuindo cirurgias eletivas, por exemplo. Mas cirurgias eletivas são também muito importantes. Elas estão agendadas por um motivo. E você não pode postergar isso por muito tempo. Então, o que a gente fez, além de criar mais áreas de Covid, foi separar áreas do hospital onde você possa atender com segurança pacientes não Covid. E, aos poucos, reabrir para cirurgias eletivas também, tá? Então, respondendo à pergunta, se certifique que o hospital que você vai fazer a sua consulta, ou o ambulatório que você vai procurar, se ele já tomou medidas, e acredito que até o momento a maior parte dos hospitais já tomou, para te atender com segurança. Mas é importante que o pré-natal, por exemplo, de gestantes continue ocorrendo, que os atendimentos pediátricos continuem ocorrendo, que o paciente que tem câncer continue com suas consultas de rotina, com seus exames feitos, porque senão a gente, além de ter uma mortalidade, como você mencionou, muito alta de Covid, a gente vai passar a ter um aumento de morbidade, ou seja, de complicações e de mortalidade por outras doenças também. Tá? E quem perguntou tem toda a razão em ficar preocupado com relação a isso. Tá certo. Então, a melhor coisa é conversar com o seu médico, perguntar para ele como é que está sendo. Cada médico tem também um esquema, às vezes a dúvida pode ser respondida também pelas redes sociais. Enfim, o importante é falar com o médico, certo? Com certeza. Doutor, outra pergunta, a gente estava falando sobre os testes, né? Existem quantos tipos de teste e em que momento esse teste é recomendado? As pessoas estão implorando por testes em massa, né? Vários países fizeram testes em massa. Qual é a opinião do senhor a respeito de testagem? Então, existe muita coisa para se falar sobre testes, né? Existem vários tipos de testes, mas basicamente, até para simplificar, a gente pode colocar em dois grupos. O teste de PCR, a gente chama de RT-PCR, é um teste que vai identificar a presença do vírus. Então, é ele que vai te dizer se você está doente ou não, tá? Ele é a confirmação. Claro, você tem toda a clínica da doença, você pode suspeitar da doença, mas esse exame, o PCR, confirma a doença. Existe outro grupo de testes que são os testes sorológicos. Eles vão dosar os anticorpos, a reação do teu corpo contra o vírus, produzindo soldados para destruir o vírus, tá? Esses testes sorológicos, a gente tem uma quantidade enorme de fabricantes, muitos deles com qualidade bastante duvidosa. Então, alguns testes, por exemplo, isso aconteceu na Espanha e na Inglaterra, alguns testes vindo da China tinham uma positividade em pacientes que se sabia que tiveram a doença de apenas 30%. Tá? Então, 70% desses testes deram falso negativo. Eles disseram que a pessoa não tinha e, feito um teste mais apurado, confirmou que tinham. Esses testes foram até devolvidos. Então, o problema com o teste sorológico, primeiro, é a qualidade do teste. Segundo, é o que você vai fazer com a informação desse teste. Para que te interessa uma testagem em massa? Então, isso interessa para a saúde pública, para o governo, para o município, para você saber como o vírus está se comportando na sua região. Então, esse teste, a função dele é essa. O que não se pode é pegar um teste sorológico que deu ali positivo, o teste que tem em algumas farmácias, o teste que estão fazendo, por exemplo, o drive-thru do teste. Esse é o teste sorológico. Esse teste positivo não quer dizer que você esteja doente, quer dizer que você entrou em contato com o vírus 2, 3, 4, 6 semanas. Você pode ter sido um assintomático, uma pessoa que não teve sintomas e o teste deu positivo, tá? Então, esse teste é muito bom para estudo populacional, para você saber se aquela região, por exemplo, aqui em Santo André, eu faço uma testagem em massa e eu descubro que 10% da população já teve o vírus.
e eu testo daqui a um mês e descubro que 50% já teve o vírus. Eu posso relaxar as minhas medidas, por exemplo, de quarentena, porque a maior parte das pessoas já pegou e a circulação do vírus diminuiu. Essa é a importância do teste sorológico. Ele também é interessante para o profissional de saúde. Então, eu faço o teste, eu não tive sintoma nenhum nos últimos 2 meses, ele está positivo, opa, eu tive contato com esse vírus, não manifestei sintoma. Eu posso trabalhar mais tranquilo, tá? Mas ele não serve para dizer se a pessoa está doente. Perfeito, que é o de sangue, que é a gotinha de sangue no dedo, e tem aquele que também coleta material pelo nariz, certo? O que coleta o material pelo nariz é o PCR, é ele que identifica o vírus. O que coleta o sangue dosa anticorpo, ele não identifica o vírus, ele identifica a sua resposta ao vírus, que acontece mais para frente, né? Então, o PCR vai dar na primeira semana, segunda semana positivo, e o outro vai dar positivo na segunda, na terceira, na quarta semana. Tá? Então, mais uma vez, quem tem que dizer quem faz o teste é o profissional da saúde, né? Com certeza, com certeza. Daí é interessante ter o teste disponível para várias pessoas, mas tem que se ter um cuidado com a interpretação do resultado. Muita gente vai pegar o negativo e vai falar, agora estou totalmente livre, sem problemas, ou vai pegar o positivo e vai falar, já fui contaminada, então agora não tem mais problema. Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. É isso mesmo. Olha, o Thiago Leite e o Bruno Ferreira, os dois fizeram perguntas sobre medidas de isolamento. Também é uma coisa que está muito polêmico e eu queria saber a sua visão como médico. Medidas de isolamento físico, como nós estamos tendo em todo o estado de São Paulo, e também o isolamento mais rígido, que é o lockdown. Como médico infectologista, o que o senhor acha dessas duas medidas? O problema, Marcela, é que a gente não tem nada melhor para oferecer para a população. Nem medicamento, nem vacina. Então, quando você toma a medida de isolamento, é justamente para tentar brecar a circulação do vírus. Se você colocar o Brasil, e especificamente o estado de São Paulo, eu acho que a gente parou na hora certa. Quando os primeiros casos começaram a aparecer, os primeiros óbitos começaram a aparecer, o estado se fechou. Fechou escola, fechou restaurante, fechou comércio, fechou praticamente tudo. A partir daí, o próprio comportamento das pessoas, as próprias informações divergentes de áreas diferentes de governo, acabou passando a impressão de que o problema não era tão sério assim, para algumas pessoas. E muita gente saiu, provavelmente, antes da hora. A gente podia já, como a gente parou em março, e uma quarentena bem feita, um isolamento bem feito, na maior parte dos países, ele dura mais ou menos 1 mês e meio, e aí você começa a relaxar, é o que nós estamos vendo na Europa, por exemplo, tá? A gente já poderia estar discutindo essa saída. O que aconteceu é que a gente jogou o pico de casos mais para frente, parando em março, tá? Mas a gente liberou um pouco, metade da população foi para a rua antes da hora. E aí a gente está vivendo o pico, entrando na curva ascendente agora. Então, se você olhar o gráfico, ele começa com pouco número de casos, março, abril, e no final de abril a gente entra nessa curva ascendente. E aí fica a discussão se a gente atingiu o pico ou não. O que acontece, e é compreensível, a maior parte das pessoas não aguentam mais ficar em quarentena, seja psicologicamente, seja economicamente. Muita gente perdeu a sua fonte de renda, e é compreensível que ele esteja preocupado, todos nós estamos, e que ele queira voltar à atividade de trabalho. Só que se a gente for escolher o momento, a gente estaria no pior momento para voltar à atividade, que a curva está ascendente. Lembrar que as medidas que a gente está tomando hoje, pelo período de incubação do vírus, elas vão se refletir daqui 2, 3 semanas. Então, se sair todo mundo na rua agora, você não vai ver uma piora no final dessa semana, você vai ver uma piora daqui 15 dias. Tá? E aí é tarde para voltar para trás. Tá? Então, eu fui favorável ao isolamento no início, eu sou sensível à necessidade da gente relaxar em algum momento, porque a próxima pergunta que pode vir é: isso vai durar até quando? E a gente não tem como responder. A gente imaginava que isso fosse durar 1 mês e meio, 2, agora já se fala em isso durar até agosto, setembro, outubro, não se sabe, tá? Se fala, inclusive, em várias ondas, das coisas melhorarem e depois piorarem de novo. Isso aconteceu na gripe espanhola,
algumas regiões tiveram 2, 3 ondas de surto, tá? E algumas ondas piores do que as anteriores, então é bastante complicado. Então, o que eu acho é que a gente tinha que ter uma testagem racional, que nós não temos teste para todo mundo, do mesmo jeito que se faz pesquisa para política, né? Então se faz pesquisa com 2.000 pessoas e você sabe qual é a tendência do Brasil inteiro, porque a pesquisa vai fazer uma entrevista diferenciada, ela vai pegar algumas pessoas da classe alta, algumas da classe média, algumas de São Paulo, algumas do Rio de Janeiro. Então, a testagem devia ser feita dessa forma. Então, a gente pega, por exemplo, Santo André, você pega 4, 5 representantes de cada classe, representativamente, se eu tenho mais classe baixa, eu aumento a testagem na classe baixa, eu posso pegar mais gente do centro de Santo André, que é mais populoso, ou de um bairro da periferia que é mais populoso, eu tenho que ter representação importante de comunidades. Então, se eu fizer uma testagem racional, eu posso dizer, Santo André pode liberar o isolamento, tá? Dependendo dos dados que eu receber. Ou o contrário, falar, olha, a situação aqui está muito crítica, a contagiosidade é alta e tem muita gente suscetível ainda, não está na hora de liberar. Né? Então, as pessoas que são contra o isolamento, elas têm que apresentar um plano para a gente sair. Nós vamos sair de máscara, a gente vai manter o distanciamento social e a gente vai fazer testagem racional. Tá? Sem isso, não dá para voltar. Perfeito, gente. Aí, ó, uma opinião de um médico que está vivendo isso diariamente, né? A gente fala muito sobre isso no boletim de noite, as pessoas, cada um tem uma opinião, mas um médico que está vivendo, que está vendo os casos, então a curva ainda está, né? Ainda está lá no alto, ainda não começou a descer, se Deus quiser vai descer logo, mas assim, precisou sair de casa, né, doutora? Entra a minha próxima pergunta. Todo mundo perguntando sobre o efeito das máscaras. Lembrando que é obrigatório usar em todo o estado de São Paulo, do Brasil, é obrigatório usar as máscaras, e até que ponto a máscara funciona ou não? Conta um pouquinho sobre isso. Tá, se eu fosse colocar uma medida barata e que atrapalha pouco a vida das pessoas, eu colocaria a máscara com a primeira, tá? Uhum. Então, eu acho que o aprendizado aí veio muito dos países asiáticos, que já usam máscara culturalmente há muito tempo. E a gente, até de uma certa forma arrogante, e aí eu estou falando os especialistas, a classe médica, os profissionais de saúde, a gente demorou muito para entender a importância da máscara nessa doença específica. Claro que a gente sabe há muitos anos já da importância da máscara, mas especificamente para essa doença faz muita diferença. Então, mesmo a máscara de pano, que está indicada para a população, se você tem duas, você vai entrar em contato com uma pessoa e os dois estão de máscara, isso diminui muito a contagiosidade. Tá? Então, sair de máscara e usá-la corretamente, óbvio, é uma medida importante de prevenção. Não dá para sair de isolamento sem a utilização em toda a população de máscara e isso vai ainda por muito tempo. Tá? Então, eu repito, é uma medida de fácil acesso. É pouco provável que uma pessoa não tenha condições hoje de ter uma máscara. Você vê vários meios de comunicação ensinando como fazer uma máscara em casa, pessoas doando máscara, pessoas vendendo máscaras a baixo custo, tá? Diferente da máscara de uso hospitalar, que o preço disparou, né? Uhum. Mas toda a população usando máscara diminui, sim, bastante a contagiosidade. Se além da máscara você mantiver o isolamento de 2 metros entre as pessoas, você está bastante seguro para não se contaminar, tá? De nada adianta você fazer tudo isso, chegar em casa, arrancar a máscara de qualquer jeito, não lavar a mão e pôr a mão na boca. Não vai adiantar, tá? Mas se você, máscara, distanciamento social, higiene das mãos, você tem segurança para continuar por muito e muito tempo sem se contaminar. Olha só, você que perguntou aí várias vezes aqui, eu não perdi o seu nome aqui, sobre isso, calma, ela achou que sai vai se contaminar, não é assim. Precisou sair, usa a máscara, leva uma segunda opção, lembrando que a máscara tem que ficar até 2 horas mais ou menos, troca a máscara, guarda num saquinho, tem todo um processo. Chega em casa, já tira os sapatos, se puder, já tira as roupas, já lava a roupa, direto pro banho, e aí sim, e aí respira. Isso sem contar no supermercado, que tem que chegar, higienizar todas as comidas, mas assim, eu acredito, e eu já tô vendo isso, as pessoas comentando, que já está entrando na rotina.
Já é uma Sim. coisa que as pessoas já estão acostumando a fazer. Eu acho que depois que passar tudo isso, muitas coisas vão ficar, e é bom também para poder não se contaminar com outras doenças, né? Então, é um tipo de hábito que as pessoas já estão incorporando. Então, respira fundo aí, não precisa ficar com tanto medo assim, que é possível se proteger desta forma, Sim. mas, se puder, fique em casa. Saia o mínimo necessário, principalmente neste momento, certo? Sim, isso mesmo. A gente já tem bastante dado de literatura mostrando que quem se protegeu, o risco de contaminação diminuiu bastante. Um caso que ficou clássico foi um hospital na Itália, na área de contagiosidade máxima, na Lombardia, de uma cidade média, um hospital de 400 leitos. Nesse hospital, o uso de EPIs, o uso de máscara, de higienização das mãos, de face shield foi muito precoce. Então, eles souberam que o vírus estava disseminando e todo mundo se protegeu. Nesse hospital, nenhum profissional de saúde se contaminou. Zero. Olha só. Tá? Então, com proteção, mesmo vivendo com vírus, atendendo pacientes com vírus, a chance de você se contaminar diminui muito. Né? E isso é importante as pessoas terem em mente, é o que você falou, você não pode ter uma histeria de que você não vai conseguir entrar no elevador, que você vai se contaminar porque está no ar. Né? Você desça do elevador de máscara, mesmo para pegar uma encomenda lá embaixo, desça de máscara, fique longe das pessoas, não ponha a mão na boca, não ponha a mão no nariz, higienize suas mãos, o risco de contaminação diminui muito. Perfeito. Doutora, eu gostaria de conversar mais meia hora com o senhor, que foi muito importante essa live. Depois a gente marca novamente quando o senhor tiver mais um tempinho. Com certeza. Para a gente tocar em outros assuntos. Tem tantos outros assuntos para falar ainda. E eu espero que você que acompanhou aí tenha tirado as suas principais dúvidas. Quero agradecer, né, e deixar um último recado, se o senhor quiser falar aí, deixar para as pessoas. Bom, a gente vive um momento difícil, né? Eu agradeço a oportunidade para poder falar com vocês. Nós, médicos, estamos aprendendo, os enfermeiros estão aprendendo, não é fácil, mas a gente tem muita vontade de continuar na linha de frente, e a gente tem muita vontade de resolver essas questões logo, essas questões técnicas que tanto angustiam a população. A gente é sensível a isso. O importante agora, além de manter a calma, é manter essas medidas que você sabe que vão te proteger, né? Em algum momento a gente vai ter que relaxar essas medidas, e aí o importante é saber o que você pode fazer para evitar a contaminação. Então, acho que está bem claro já que o vírus não é uma coisa tranquila, não é uma coisa simples. Está bem claro para todo mundo que trabalha na área de saúde que não estão inventando casos, que se a gente teve que criar da noite para o dia 10, 15, 20 leitos a mais de UTI em cada hospital, é porque está precisando. O hospital não vai disponibilizar um investimento dessa magnitude se não fosse uma coisa séria. É sério, mas tem gente vencendo a batalha, tem gente vencendo essa luta, vamos se espelhar nessas pessoas, tá? O mundo já passou por diversas pandemias, que a nossa geração e a anterior à nossa não estava acostumado a isso, mas é frequente, para quem estuda história, que as pandemias eram extremamente frequentes e mais letais que essa, e o mundo continuou depois disso. Então, tem vida lá na frente, as coisas vão se normalizar, talvez não da mesma forma, mas isso vai passar. A gente tem certeza de que isso vai passar. Que ótimo, muito boa a sua mensagem, esperança aí. A gente acredita muito nisso também, sempre com informações checadas, apuradas e verdadeiras, fake news aqui não entram. E muito obrigada a você que acompanhou. À noite a gente se fala novamente, doutor, muito obrigada. Em nome do senhor aí, parabéns a todos os profissionais da saúde, vocês são essenciais para a gente. Muito obrigada e bom trabalho. Eu que agradeço. Boa noite e até logo. Boa noite.